Olá, bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela unção que o Senhor derramou sobre a minha vida, pela Tua habilidade. Obrigada, Pai, porque é o Senhor quem nos ensina. Obrigada porque nós estamos aqui compartilhando a Tua palavra, mas é o Senhor que ensina a cada pessoa assistindo essa mensagem, é o Senhor que me ensina. Obrigada, Pai. Eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. E pela fé nós vamos receber muito, Pai. Nós vamos receber a Tua iluminação, o Teu ensino. E aí nós temos o compromisso, Pai, como eu sempre falo, de ao entendermos o que o Senhor está nos ensinando, nós temos o compromisso de colocarmos em prática, Pai. E aí nós teremos resultados, porque é do Seu desejo, Pai, que a gente tenha resultados em todas as áreas das nossas vidas, que a gente tenha uma vida de céu na terra. É da Tua vontade, Pai. O Senhor deseja, acima de tudo, que nós prosperemos e tenhamos saúde, assim como vai bem a nossa mente. Obrigada porque o Senhor nos deu condições de termos isso na manifestação, na realidade. Obrigada, Pai. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série Não Desista. E hoje vai ser a parte 6. E o título da mensagem de hoje é: Que tipo de pessoa você é? E eu queria começar compartilhando que existem basicamente dois tipos de pessoas no mundo. Uma classe de pessoas é essa classe onde essas pessoas são dominadas pelas circunstâncias. E a outra classe de pessoas é essa classe onde essas pessoas dominam sobre as circunstâncias. E eu queria falar para você que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para dominarmos sobre todas as circunstâncias. Lá em Gênesis 1:26, ele fala assim: façamos, pois, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele fala: e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, e deixe ele ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todas as coisas que se rastejam sobre a terra. Deus nos criou para termos domínio. Lá em Lucas 10:19, ele fala assim, o Evangelho de Lucas, ele fala assim, é maravilhoso demais isso. Lucas 10:19, ele fala assim: portanto, eu dou a vocês poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de nenhuma forma machucará vocês. Aqui Jesus estava falando para os discípulos: eu dou a vocês poder para pisar serpentes e escorpiões. Esses serpentes e escorpiões aqui representam o poder do inimigo, né? Que a gente sabe que o sistema desse mundo é governado pelo diabo, pelo sistema do inimigo. Mas nós estamos nesse mundo, mas nós não estamos sujeitos ao sistema desse mundo. Então, a toda pessoa que recebeu Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador, entrou oficialmente para a família de Deus. Essa pessoa agora é renascida do céu. E a essa pessoa, a todo cristão nascido de novo, é dado esse poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do mal. E nada pode nos causar dano. Então aí entra a minha pergunta: existem dois tipos, né, essas duas classes de pessoas. Claro que, né, as pessoas, por exemplo, a gente não pode limitar, colocar um rótulo nas pessoas, a gente não pode colocar um rótulo em ninguém, mas existem esses dois tipos, né? Tendo dito isso, né, não vou falar mais para não invalidar o que eu acabei de falar, mas tendo dito isso, né, que a gente não pode colocar rótulo em ninguém, existem dois tipos de comportamento que estão, na verdade é melhor colocar dessa forma, dois tipos de comportamento que estão sendo exibidos o tempo todo na Terra, né? As pessoas que são dominadas por circunstâncias e as pessoas que são que dominam sobre as circunstâncias. E como a gente viu aqui em Gênesis 1:26 e depois Lucas 10:19, a gente vê que Deus não só ele nos criou para domínio, ele nos deu condições para dominarmos. Então, quando a gente vê
né? Isso vale para todos nós. Em áreas que a gente percebe, peraí, essa circunstância está me dominando, peraí, eu estou deixando essa circunstância dominar. Aí você para e fala, peraí, então por que isso está acontecendo? Existe um motivo para isso acontecer. Toda vez que a circunstância domina sobre uma pessoa, isso significa que essa pessoa não está sabendo quem ela não está exercendo quem ela é, a identidade verdadeira dela, e ela não está se posicionando na sua identidade verdadeira, e ela não está exercendo sua autoridade. Então é por isso que ela está deixando a circunstância dominá-la naquela área específica. Então a gente tem que estar crescendo o tempo todo. Lá em Provérbios 4:18 ele fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que fica mais e mais brilhante até o dia perfeito. Então nós, como cristãos nascidos de novo, nós temos que estar avidamente aprendendo com a palavra, aprendendo com Deus, recebendo iluminação do Espírito Santo, para a gente ir crescendo no conhecimento de quem nós somos, porque a partir desse conhecimento nós conseguiremos nos posicionar. Então eu só me posiciono baseado em quem eu sei quem eu sou. Então eu preciso crescer no conhecimento de quem eu já sou em Jesus, né? E aí crescer no conhecimento da autoridade que ele me deu, que ele me conferiu. E como que eu exerço a minha autoridade? Como que eu me posiciono e exerço a minha autoridade? Através das coisas que eu falo, através da minha obediência a Deus, de seguir a direção dele com o que eu falo, com o que eu ajo. Eu estou me posicionando. E aí o mundo espiritual, ele é obrigado a obedecer o nosso posicionamento. Preste atenção no que eu vou falar agora. O mundo natural que você está vendo é só um reflexo do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é obrigado a se render ao nosso posicionamento. Então, se o posicionamento de uma pessoa é olhar para as circunstâncias, reclamar, deixar a dúvida entrar no coração, falar mal um do outro, se ela escolher esse tipo de comportamento, ela vai estar entrando em alinhamento com o diabo, que é o pai da mentira, que ama operar, ele só consegue operar em cima da carne. Então, com essa atitude dessa pessoa, ela não vai estar, né, especialmente um cristão nascido de novo, ela não está falando de acordo com a nova identidade dela, ela não está agindo de acordo com a nova identidade dela. O que ela está fazendo? Ela está usando suas palavras e atitudes para entrar em acordo com o diabo, e aí ela vai estar colocando leis espirituais em movimento, porque o mundo espiritual obedece aos nossos comandos. E se eu pego, ao invés disso, se eu medito na palavra, estou aprendendo com Deus quem eu sou em Deus, que eu sou a imagem e semelhança de Jesus, estou crescendo nessa imagem, nesse conhecimento de quem eu sou, estou exercendo a minha autoridade. Então o que acontece? Quando eu me deparar com alguma circunstância, ao invés de eu reclamar, ao invés de eu deixar a dúvida entrar no meu coração, ao invés de eu falar mal de alguém, mas eu vou fazer o quê? Eu vou falar, se alguém fez algo contra mim, o que Deus manda eu fazer? Orar por essa pessoa, cobrir essa pessoa em amor, perdoar. E a circunstância, eu não olho para a circunstância. Quando eu escolho olhar para o que a palavra fala ao invés da circunstância, eu vou estar entrando em alinhamento com Deus. Então aí Deus vai estar tendo o direito legal de agir na minha vida. Então aí o mundo espiritual, ele obedece a gente, né? Deus não obedece a gente. O mundo espiritual obedece a gente. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Não é que ele obedeça a gente, mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Agora, o diabo obedece a gente, os anjos obedecem a gente. E Deus, essa característica que ele nos deu, ele respeita a nossa opinião. Então não é que ele obedeça a gente, mas ele respeita o que a gente decide. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Deus, ele deseja que todo ser humano seja salvo. Ele não deseja que ninguém pereça. Deus não criou o inferno para o ser humano. O inferno foi criado para o diabo, para os seus demônios. O ser humano que vai para lá é o ser humano que escolhe ir. É o ser humano que escolhe rejeitar Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador. Então, o que acontece? Deus deu ao ser humano livre-arbítrio. E é do desejo de Deus que todos sejamos salvos. Mas Deus não impõe a vontade dele sobre o nosso livre-arbítrio. Então ele nos dá a chance, né? Ele nos dá a liberdade, porque o amor, ele libera, né? O Deus nos dá a liberdade de escolhermos sim ou não. Então, baseado no que a gente escolhe, ele vai o quê? Ele vai respeitar a nossa escolha. Então, percebe? Ele não está me obedecendo, ele está respeitando a minha escolha, não é? E aí, o que acontece? No mundo espiritual, existem leis que Deus criou, leis espirituais. E a lei suprema espiritual é a lei do amor, que é a lei da honra, né? A honra é uma grande parte do amor. E eu até estava conversando com a minha mãe que no reino de Deus, ninguém consegue avançar de verdade
sem essa pessoa respeitar a lei da honra e a lei do amor, sem essa pessoa reconhecer hierarquias, rankings, unções que Deus deposita sobre homens e mulheres de Deus. Quando uma pessoa ignora essas coisas, quando uma pessoa não anda em honra, quando ela fala mal, sabe? Quando ela não vai na lei do amor, ela não avança no reino de Deus. Ela pode até receber títulos, ela pode até ter uma igreja, essa igreja pode ser até lotada, mas isso não significa que essa pessoa esteja avançando no reino de Deus. Isso não significa que essa pessoa esteja sendo estabelecida por Deus, porque a lei suprema do reino de Deus é a lei do amor. E Deus, ele é muito lindo aos olhos dele quando ele vê um filho e uma filha aprendendo sobre honra, colocando em prática, tendo a mente renovada para a honra, para o amor. Ele ama ver isso. Por quê? Porque isso é uma grande parte de quem Deus é. Deus ama ver a gente perdoando, honrando, amando. Ele ama ver a gente fazendo tudo isso. Então, quando a gente se compromete a ter essa atitude, a deixar a nossa natureza, a deixar o homem velho, né, que é parte da nossa mente, que foi o que a gente aplica. A nossa natureza agora, depois que você recebe Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, você é participante da natureza divina. Então, a sua natureza é a natureza divina. O que ficou ali foi a mente que precisa ser renovada, porque a mente aprendeu um monte de lixo, né? Então, o que acontece? Essa mente vai sendo renovada, quando uma pessoa tem um compromisso de ter essa mente renovada e ser arrancada desse lixo e crescer no conhecimento da honra, crescer no conhecimento da humildade, crescer no conhecimento do amor, isso é lindo diante dos olhos de Deus. Ele nunca vai esquecer isso. Ele ama ver, especialmente, eu já falei isso antes, especialmente a gente no mundo desse infestado de distrações, de falta de honra, de desonra mesmo, de coisas feias, sujas. Quando ele vê que a gente está aqui nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse sistema, mas nós tomamos a decisão de crescer em santidade, crescer no conhecimento de Deus, crescer no que é o reino de Deus, ele ama ver isso. E a gente não faz isso na nossa própria força, ele ajuda a gente, ele empodera a gente. Então, o que acontece? Nós podemos escolher, a todo tempo, todos os dias, nós podemos escolher ser o tipo de pessoa que vai sucumbir diante das circunstâncias, que vai se dobrar diante das circunstâncias, que vai se intimidar diante das circunstâncias, ou nós podemos escolher ser o tipo de pessoa que vai fazer, não, eu mando sobre essas circunstâncias, eu não vou deixar isso me dominar, eu não vou deixar isso passar por cima de mim. Agora percebe, as circunstâncias elas vêm tentar as nossas emoções. Elas vêm tentar as nossas emoções, especialmente se você aprendeu, se você tem registrado aí emoções tóxicas, aí você aprendeu a se comportar daquela forma de acordo com situações específicas. Então, a situação que você está lidando, você aprendeu a lidar com aquilo da forma velha, né? Que não é a forma do reino de Deus. Então, quanto mais você for crescendo no conhecimento de quem você é, que você for substituindo essa emoção tóxica pela emoção saudável, você vai conseguir lidar com essas circunstâncias de uma forma de vitória. Você fala, não, isso não vai passar por cima de mim. Você vai estar forte o suficiente, porque o que acontece? Quando uma pessoa se curva diante de uma circunstância, seja ela financeira, seja ela um ataque no físico, né, um sintoma, um diagnóstico, seja ela nas emoções, né, emoções tóxicas, caóticas, pensamentos caóticos, aqueles pensamentos chatos que ficam marretando, né? Aquele comportamento de depressão que de repente você aprendeu a ter, de ansiedade, de preocupação. São hábitos que você aprendeu. Isso não é o seu rótulo, isso não é a sua identidade. São hábitos, são comportamentos que você aprendeu baseado nessas emoções que são tóxicas. O que está acontecendo aí é uma falta de conhecimento das emoções estáveis, uma falta de conhecimento de quem Deus é de verdade, uma falta de conhecimento de quem você é em Deus, do que você tem em Jesus. É uma falta de conhecimento, uma falta dessa experiência com Deus. Porque uma vez que você recebe isso que está faltando, essa parte vai embora. Não tem como você ter o experimental do amor de Deus, aquela revelação do amor dele. Não tem como o amor de Deus estar sendo aperfeiçoado dentro de você, o seu espírito ficando fortalecido e você andar com a depressão. Não vai combinar. Por quê? Porque o amor, ele é grande demais, ele expulsa todo medo. Não vai combinar você andar com ansiedade. A presença de Deus vai encharcar você com tanta paz, vai te inundar com tanto amor, que a ansiedade vai vir a tentação, o diabo vai soprar, mas você vai estar tão forte por dentro que você não vai nem se abalar. Você não vai ter nem dia depressivo.
Deus tem isso para você, Ele tem isso para mim, Ele tem isso para todos nós. O que a gente vê é que são as pessoas que crescem nesse conhecimento do que eu tô falando agora, elas passam a dominar sobre as circunstâncias. Elas vão ficando mais e mais fortalecidas espiritualmente e elas vão dependendo menos e menos das circunstâncias. As circunstâncias não vão mais abalando a vida delas. Por quê? Porque elas estão fortalecidas. As emoções da pessoa estão o quê? Concretizadas na palavra. Essa pessoa está crescendo na experiência dela com Deus, no amor de Deus. Ela está sendo, a terapia está acontecendo. Então essas pessoas aprenderam isso, começaram a aprender quem Deus é, quem eu sou em Deus, como é que eu exerço a minha autoridade. Aí essas pessoas você consegue ver elas passando por cima de todas as circunstâncias. As pressões vêm para todo mundo. Você vê essas pessoas, grandes homens e mulheres de negócios, lidando com prazos, lidando com grandes quantias e pressões de pessoas, pressões de prazos, pressões de várias coisas, pessoas em ministérios com grandes resultados para acontecer, com pressões. Essas pessoas lidam com muitas pressões, mas essas pessoas aprenderam a ter o espírito delas tão fortalecido e elas aprenderam a crescer tanto por dentro, que por dentro elas são muito maiores do que qualquer circunstância. Então a gente vê que o estado espiritual e mental de uma pessoa, o estado espiritual de uma pessoa determina como está o estado mental dessa pessoa. Então uma pessoa altamente espiritual, ela é altamente estável na mente. Ela é uma pessoa altamente estável e a mente é composta de livre-arbítrio, emoções e intelecto. É uma pessoa estável nisso, no intelecto, no livre-arbítrio, nas emoções. Então essa pessoa, você vai ver passando por cima de todas as circunstâncias. É maravilhoso isso, né? Deus tem isso para todos nós. Então, até nessa pergunta que eu faço aqui, que tipo de pessoa você é, não é rotulando, né? Que tipo de pessoa você está escolhendo ser. Porque por mais que você possa hoje, assistindo essa mensagem aqui, por mais que você possa hoje se encontrar, parecendo que as circunstâncias estão mergulhando sobre você, que você está sem força, que você não consegue ver uma saída, deixa eu falar uma coisa para você, isso é temporário. Você vai crescendo por dentro e Deus vai te arrancando de tudo isso. Eu já falei isso outras vezes, eu sempre gosto de falar isso, porque para você ter a perspectiva correta, você vai crescendo por dentro e você vai passando a pisar naquilo que estava pisando em cima de você. Você vai começar a ficar fortalecido e ninguém vai conseguir te parar. Então eu quero encorajar você, tem aí uma série chamando Combatendo o Bom Combate da Fé, Mente Transformada. Eu quero encorajar você a assistir essas séries. Quero encorajar você, se você nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, tá entrando um áudio agora, bem rápido. Você vai conseguir assistir, ouvir esse áudio, tomar essa decisão. Eu quero Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo para você começar, para o seu espírito renascer do céu e você começar a treinar o seu espírito, treinar a sua mente na palavra e começar a realmente experimentar essa transformação. E aí, o que acontece? Esses são os primeiros passos. A gente tem aí um monte de mensagens disponíveis para você ir e estudar. Você vai por tópicos, os tópicos que te interessam mais. Tem uma que é sobre emoções e sentimentos. Em breve a gente já vai começar uma outra série falando sobre o Apocalipse, que eu acredito que vai ser maravilhoso demais. Então, e aí tem um livro também que eu gosto de encorajar, que eu quero encorajar, que é uma série que a gente fez, um estudo em cima do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de Dave Robertson. Tá aí também, emocionalmente e espiritualmente fortes. E aí você mergulha nesses recursos, tem muitos recursos aqui no canal para você já ter uma vida de sucesso e pisar por cima das circunstâncias. É praticamente uma terapia diária que a gente faz aqui e você consegue aí onde você estiver, você e o Espírito Santo, você vai aprendendo e você vai aprendendo e você ouve a mensagem de novo e você vai crescer, você vai ficar muito grande por dentro. Eu queria então deixar essa mensagem para você hoje. É do desejo de Deus que todos nós tenhamos uma vida bem-sucedida em todas as áreas das nossas vidas, que a gente ande em saúde divina, que a gente tenha paz mental, as nossas emoções sejam equilibradas, tranquilas, que a gente fique pessoas mais e mais, que nós nos tornemos pessoas mais e mais fortes ali, que pessoas podem se chegar a nós, que a gente tem como ajudar, porque nós somos fortes, a gente não vai ficar desesperado com nada. É da vontade de Deus isso, que a nossa vida financeira seja abundante, que a gente tenha suprimento abundante para ser uma bênção, para ajudar pessoas. É da vontade de Deus que a gente tenha tudo isso. Então Ele já deu tudo isso pra gente. Então agora a gente está aqui aprendendo. Então eu queria encorajar você a se
beneficiar de um monte de mensagens que a gente tem aí no canal e começar essa jornada. Prioriza o seu tempo e fala, eu preciso aprender quem eu sou em Deus, não dá para eu perder tempo, porque nós estamos nos últimos dias, né? E aí o que você vê? Você vê a diferença agora de quem tá forte espiritualmente para quem não tá forte espiritualmente. Quem não tá forte espiritualmente, quem tá fraco espiritualmente, está se desesperando, está sofrendo igual o mundo sofre. Isso não é para ser assim. Nós temos condições de passarmos por cima das circunstâncias e ajudarmos as pessoas que estão ainda no mundo, que ainda não receberam Jesus, darmos a mão a elas e falar, vem pra cá, deixa eu te mostrar o reino de Deus. Mas se a nossa vida, sendo filhos de Deus, não expressa o reino de Deus, como é que o mundo vai olhar pra nós e falar, eu quero? Né? A nossa vida tem que ser diferente, para o mundo falar, eu quero esse Jesus, porque ele é bom, ele é maravilhoso. Eu queria deixar você com essa mensagem hoje. Novamente, se você nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você também nunca foi batizado com batismo com o Espírito Santo, eu quero encorajar você a ficar aí. Tá entrando o áudio agora bem rápido, onde você vai ter a oportunidade de fazer isso e começar a realmente experimentar a transformação na sua vida. E nós queremos ouvir os testemunhos. Então, eu queria desejar a todos vocês um dia maravilhoso, na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. E eu quero encorajar você a ler o Salmo 91 hoje, pelo menos uma vez, para ficar fresquinho na sua memória. E aí nós estamos de volta amanhã dando continuidade a essa série. Deus abençoe todos vocês. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua. E também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo.
O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração, volta esse áudio, faz essa oração novamente com esse entendimento, continue nessa bênção que Deus te deu, coloca um louvor, começa a cantar louvor, você já recebe, aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas, e continua com essa bênção que Deus te deu, e ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração, se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.